Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que agora é o maior canal de Química de todo o estado do Espírito Santo. E hoje nós iremos mostrar para vocês uma experiência bem interessante, que é a síntese e detonação de um explosivo muito especial, que é o famoso fulminato de mercúrio. O fulminato de mercúrio é uma substância que ela é um sal insolúvel em água de cor branca, que ele tem como característica principal o fato de ser um autoexplosivo, ou seja, ele explode violentamente quando estimulado, por exemplo, quando submetido a altas temperaturas, por volta de 180 graus Celsius, ou com fricção e impacto. Ele era muito utilizado antigamente para manufaturar, por exemplo, espoletas de armas de fogo. Hoje em dia esse uso foi substituído por alguns outros produtos menos tóxicos e corrosivos e mais seguros para usar, porque ele contém mercúrio, mas ainda é muito utilizado em demonstrações de química, por exemplo, para mostrar características de explosivos. Ele é considerado um explosivo primário porque ele é utilizado geralmente para iniciar a detonação de outros explosivos, que geralmente são aqueles que realmente serão os empregados na detonação. Então, vamos à nossa síntese do fulminato de mercúrio, um autoexplosivo, para que vocês possam dar uma olhada nessa reação química bem interessante e ver o mecanismo incrível que ela possui. Mas antes disso, nós devemos fazer nossos alertas aqui, porque não façam essa experiência em casa, a não ser que tenha supervisão de um químico ou de alguma pessoa responsável, porque todos os produtos usados nessa reação química são extremamente perigosos. Nós temos o mercúrio em si, que é um elemento químico extremamente venenoso. Todos os compostos de mercúrio são muito perigosos porque ele é muito tóxico. Temos o ácido nítrico, que ele é um ácido extremamente forte e corrosivo, ou seja, ele corrói e causa queimaduras severas em contato com a pele. Ele é muito perigoso, ele pode causar explosões ou até mesmo fogo, por ser um forte agente oxidante. Temos também o álcool etílico, que ele é altamente inflamável. Temos também o gás dióxido de nitrogênio, NO2, que é liberado, que ele é extremamente tóxico, corrosivo e provoca sérios danos aos pulmões. Por isso, tem que tomar muito cuidado para fazer essa experiência. Vou deixar aqui o meu aviso. Não façam isso em casa, isso aqui é apenas um vídeo de demonstração. Então, vamos mostrar agora a nossa experiência. Para começar, nós temos aqui os produtos que vão ser usados nessa reação química, que são o ácido nítrico, o mercúrio metálico e o álcool etílico. Nós colocamos aqui um pouco do ácido nítrico dentro do tubo, que é esse Erlenmeyer. Em seguida, nós adicionamos o mercúrio metálico, uma gota de mercúrio. E então acontece a reação química entre o mercúrio e o ácido nítrico, uma reação química que acontece rapidamente. Nessa reação, o mercúrio é oxidado, produzindo íons de mercúrio mais 2, e ocorre a formação do sal nitrato de mercúrio 2 e liberação do dióxido de nitrogênio, que é o produto de redução de uma parte do ácido nítrico. Então nós esperamos aqui que todo o glóbulo de mercúrio se dissolva. Nós colocamos um pouco mais de ácido nítrico porque não era o suficiente ainda. E quando todo o mercúrio se dissolver, então nós iremos passar para o próximo passo, que é a adição do álcool. Aqui nós já temos o mercúrio praticamente todo dissolvido, e então nós colocamos alguns ml de etanol, álcool etílico, nessa mistura. Ao adicionarmos o etanol, nós já notamos que ocorre uma reação química com a formação de uma efervescência na solução. Ocorre a liberação de algumas bolhas, isso é o acetaldeído produzido na oxidação do álcool pelo ácido nítrico presente. Então, uma série de reações químicas bastante complexas começam a acontecer. Inicialmente, o ácido nítrico oxida o etanol, produzindo acetaldeído e produzindo ácido nitroso. Esse ácido nitroso, então, irá reagir com o acetaldeído, produzindo um composto de nitroso acetaldeído, que sofrerá isomerização, será oxidado em várias etapas, até a liberação do ácido fulmínico, que então irá reagir com os íons de mercúrio presentes, com o nitrato de mercúrio, produzindo o fulminato de mercúrio. Essa reação nesse momento está um tanto lenta, então por isso eu vou acelerar essa reação mergulhando nossa mistura reacional em água quente. Quando a temperatura atinge cerca de 40 graus Celsius, a reação começa a se processar de forma mais intensa, e nós podemos ver aqui. Ocorre a liberação dessa névoa branca, que é composta basicamente por acetaldeído e nitrito de etila, que são compostos gasosos liberados como produtos colaterais dessa reação química, e lentamente, conforme a reação vai se prosseguindo, nós podemos notar que essa névoa vai começando a ficar mais e mais amarronzada. Isso se deve à maior produção do gás dióxido de nitrogênio, que é crucial para o ocorrimento do resto da reação química de formação do fulminato.
Então essa reação química irá produzir cada vez mais dióxido de nitrogênio, até que finalmente nós vamos começar a observar uma turvação nessa mistura que se deve à precipitação do fulminato de mercúrio formado. Podemos ver aqui agora o fulminato de mercúrio precipitando, podemos observar a solução se tornando mais turva e a quantidade e o dióxido de nitrogênio começando a diminuir. E aqui, depois da reação processada, nós já temos o precipitado de fulminato de mercúrio. Olha só que interessante, nosso explosivo já está pronto. Agora precisamos apenas decantar o produto, lavar com água, secar, e então ele já vai estar pronto para uso. E agora nós vamos ver a reação química detalhada de formação do fulminato de mercúrio. Inicialmente nós temos o álcool, então ele reage com a molécula de ácido nítrico, sendo oxidado o acetaldeído e formando ácido nitroso, que em meio ácido produz o íon nitrosônio, que irá reagir com o acetaldeído, formando nitroso acetaldeído. Esse composto sofre isomerização e é oxidado por mais ácido nítrico, formando o ácido isonitroso acético, que irá reagir com os óxidos de nitrogênio, produzindo um derivado nitrado instável, que irá se decompor, liberando gás carbônico e ácido nitroso, formando finalmente o ácido fulmínico. O ácido fulmínico finalmente irá reagir com os íons de mercúrio e precipitar como sal fulminato de mercúrio. E agora nós vamos fazer um teste com o explosivo, nós vamos testar o poder explosivo dessa substância. Nós colocamos aqui um pouco de fulminato de mercúrio úmido sobre um tijolo, enquanto ele é úmido ele é seguro e não explode, mas quando ele se seca, ele irá se tornar um explosivo até bem potente e violento. Agora nós aproximamos uma chama dessa amostra um pouco úmida e nós notamos que ele deflagra rapidamente, produzindo essa chama crepitante do jeito que nós vimos agora. Vamos mostrar aqui um replay para vermos melhor. Agora nós vamos colocar uma mesma quantidade, porém já mais seco. E então nós aproximamos uma chama e podemos ver a detonação rápida do fulminato de mercúrio. Até na câmera lenta, ela é muito rápida para ser vista adequadamente. Agora vamos colocar uma quantidade maior e olha só o estouro maior que nós obtivemos. E por fim vamos fazer um teste bem legal que consiste em detonar com impacto, ou seja, com marteladas. Vamos tentar. Primeira martelada não deu muito certo, segunda não. E agora, incrível, não? Então, nós já fizemos essa reação química incrível, onde nós mostramos a síntese do fulminato de mercúrio, que ele é feito reagindo mercúrio metálico com ácido nítrico e depois adicionando o etanol. Vimos toda a reação química, os produtos que são liberados nessa reação e tudo mais. Vimos também a detonação desse explosivo e agora nós vamos explicar por que essa substância, esse sal chamado fulminato de mercúrio, é um composto químico explosivo. Todos os explosivos eles têm uma característica em comum. Primeiro que as ligações químicas que formam as substâncias são frágeis, ou seja, elas têm uma grande tendência a se desmanchar para se reorganizar com ligações mais estáveis. A reação química é altamente exotérmica, ou seja, libera muito calor durante o processamento da reação. E pelo menos um dos produtos liberados é um gás. E com isso nós temos a transformação rápida da substância menos estável em outra mais estável, com liberação de gás e muito calor. E quando nós temos um gás submetido a muito calor, ele irá ocupar um volume muito maior do que o composto original, ou seja, ele vai se expandir rapidamente porque é um gás se formando, e com o calor, o gás ele se expande ainda mais porque o calor faz os gases se expandir. Então nós temos uma formação súbita e rápida de gás que provoca uma onda de choque quando ele se expande, porque ele se propaga a uma velocidade maior do que a velocidade do som. Isso gera uma onda de pressão e ela que gera a explosão e gera os danos associados à explosão, porque a explosão causa um impacto. E por isso o fulminato de mercúrio ele é um explosivo, porque durante sua decomposição química todos os produtos formados são gases. Primeiro, o mercúrio metálico formado, por estar muito quente, ele está na forma de vapor. E os outros gases formados são monóxido de carbono e gás nitrogênio. E o gás nitrogênio, por ser uma molécula muito estável, contrastando com o fulminato de mercúrio, que a ligação química é muito frágil, essa reação química é extremamente exotérmica, ou seja, ela é muito termodinamicamente favorável e por isso ela acontece de forma violenta, muito rápida e vigorosa, e por isso nós temos essa decomposição muito rápida que gera a explosão. E agora explicamos por que o fulminato de mercúrio é uma substância assim tão instável e que tem uma tendência a ter ligações tão frágeis. Então, o fulminato de mercúrio ele é um sal de mercúrio divalente, que é o íon Hg+2, que esse íon ele por ser oriundo de um metal que é pouco reativo, o mercúrio é um elemento químico eletronegativo e pouco reativo, ele é de certa forma mais fácil de ser reduzido ao metal do que o metal é de ser oxidado ao íon, ou seja, o íon mercúrio Hg+2 ele é um agente oxidante moderado.
ele tem uma tendência muito grande a receber elétrons e retornar à forma metálica. Por isso, quando nós temos esse estímulo no fulminato de mercúrio, existe uma tendência dos elétrons do íon fulminato, cada íon fulminato tem uma carga -1, serem puxados de volta para o mercúrio, ou seja, o mercúrio vai tomar o elétron do íon fulminato e voltar à forma de mercúrio neutro. E isso também desencadeia todo o processo de decomposição, ou seja, temos um íon oxidante, um cátion oxidante com um ânion redutor nesse composto, então acontece uma reação de auto-oxidorredução nessa substância. E o segundo motivo, e mais importante, é que o próprio íon fulminato em si é instável. O íon fulminato ele é isômero de alguns outros íons, como o cianato e o isocianato. O que difere é o tipo de ligação entre os átomos e onde está a carga negativa do íon. No caso do íon cianato, nós temos uma ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio, e uma ligação simples desse carbono com oxigênio e uma carga negativa no oxigênio. Ele é uma das versões mais estáveis dessa estrutura. Ele tem ligações químicas bastante estáveis, então ele não tem propriedades explosivas. Ele é um íon estável e não tende a se decompor explosivamente. O íon isocianato ele tem uma estrutura semelhante ao gás carbônico, CO2, onde nós temos o carbono formando ligação dupla com oxigênio, uma outra ligação dupla com nitrogênio e a carga negativa está no nitrogênio. Esses dois íons eles são isômeros e podem se converter um no outro, é um híbrido de ressonância, dependendo da substância. Mas agora o íon fulminato, nós temos uma estrutura química muito diferente. Apesar de ter a mesma quantidade de átomos, a organização é diferente. Porque aqui nós temos uma ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio, e o oxigênio está ligado ao nitrogênio e não ao carbono. É tipo um cianato invertido. Em vez do oxigênio estar ligado no carbono, ele está ligado no nitrogênio. E isso muda radicalmente o comportamento químico da substância. Porque esse arranjo de ligação do jeito que está feito, ele não é um arranjo muito estável, porque o nitrogênio e o oxigênio, eles meio que não gostam de se ligar um ao outro. Qualquer composto que tem uma ligação química entre um nitrogênio e um oxigênio, essa ligação é frágil e tem uma tendência a se quebrar muito facilmente. Por exemplo, o próprio ácido nítrico ele é um agente oxidante porque, entre outras coisas, tem ligação entre nitrogênio e oxigênio, que são ligações frágeis e fáceis de se desmontar, por assim dizer. Temos os nitrocompostos, como por exemplo o TNT e vários compostos nitro, que eles são conhecidos por serem instáveis e explosivos, justamente porque tem nitrogênio ligado ao oxigênio, e a tendência é essa ligação se romper, o átomo de oxigênio ser liberado e começar a atacar o resto da molécula para fazer a explosão. E isso também acontece no fulminato de mercúrio. Aqui nós temos esse átomo de de oxigênio ligado por ligação dativa ao nitrogênio. Ele é uma ligação longa e bastante frágil. Um estímulo, por exemplo, calor ou impacto ou fricção, pode fazer com que esse oxigênio se solte da molécula na forma de oxigênio atômico, que é um agente oxidante muito forte. E aí, esse oxigênio formado ele irá atacar o resto da molécula e gerar uma cascata de reações químicas que vai levar à decomposição dessa estrutura, e aí vai formar vários outros compostos que são mais estáveis. E no caso do fulminato de mercúrio, nós temos essa combinação do poder oxidante do mercúrio, mais a fragilidade da ligação entre o nitrogênio e o oxigênio, que faz com que essa ligação se quebre facilmente e o produto sofra uma reorganização, e nesse caso vai se formar substâncias que são mais estáveis, como por exemplo o vapor de mercúrio neutro, o gás monóxido de carbono e o gás nitrogênio, principalmente o nitrogênio, porque o nitrogênio tem uma ligação química tripla entre os átomos muito estável, e essa ligação química é bem difícil de se quebrar e é muito mais fácil de se formar, e por isso a reação química é bem favorável de acontecer, porque Então, aqui nós estamos esclarecido o motivo do porquê que o fulminato de mercúrio ele é uma substância que é tão sensível ao calor e à fricção e ao impacto, e como que ele se decompõe tão rapidamente formando esses gases assim, do jeito que nós vimos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo desse vídeo. Peço para vocês que inscrevam-se no meu canal, que deixem seu like para ajudar o crescimento deste canal, me ajudar a divulgação científica. Acessem também meu site chamado Nerd da Química, a minha página do Facebook que também se chama Nerd da Química. E também eu quero apresentar a vocês o incrível Projeto Show de Química, do professor Onério Coutinho de Jesus, que é um projeto de extensão da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, que leva várias oficinas de química a vários lugares do Brasil e mostra várias experiências químicas que têm um efeito visual incrível.
Vocês também podem acessar a loja virtual do Projeto Show de Química, onde vocês podem comprar reagentes para fazer esses experimentos e também para comprar este livro chamado Show de Química, Aprendendo Química de uma forma lúdica e experimental, que contém mais de 160 experimentos incríveis para vocês fazerem seus projetos de ciências. Então, muito obrigado por assistirem até aqui e valeu!